Alô, você, estamos aí novamente, nosso podcast, A Voz Sagrada ao Cristo Maior, direcionado hoje aí uma entrevista, né? Entrevista, bate-papo, conversa, conversa, né? Uma das IAs aqui do nosso bairro de Jacarepaguá. E vamos falar dela já já, ela vai se apresentar, mas primeiro você vai lá, faz o quê? Toca o sininho, se inscreva like, no canal. Se inscreva e não deixe de comentar em momento algum as entrevistas, porque é muito importante que participemos e estejamos integrados, né, com e é o isso nosso aí. público. E vamos juntinhos aí. Por favor, se apresente. É um prazer estar aqui com o Pejigamar, com o Pejigamota. É uma satisfação muito grande. Eu sou Dona Solange Dogum e tem uma história, né, muito parecida com de outros sacerdotes, porque tudo começou na minha infância, né? Eu era uma criança assim, muito levada, muito rebelde, gostava muito de brincar, para a rua, mas numa determinada época começaram a surgir uns problemas, que foi justamente o que me levou a me iniciar no santo, né? Então o que acontece? Eu comecei com 7 anos de idade a ter uns desmaios, né? E minha mãe chamou uma rezadeira e ela disse que eu tinha problema de mediunidade, fez algumas coisas lá. Aliás, a mamãe vivia me levando para a rezadeira. Naquela época tinha isso, né? Importantíssimo nas nossas vidas. E eu acabei virando rezadeira, porque minha finada avó era rezadeira, então ela passou as rezas todas para mim. Então eu rezo também. Hoje, né, depois dos anos, né, eu comecei com essa situação também. E o que acontece? Com 14 anos voltaram os desmaios. Aí, com vidências também, ouvindo coisas. Aí meus pais já não aguentavam mais, porque isso dava de madrugada. Meus pais frequentavam banda, assim, de vez em quando. Aí meu pai chegou até a fazer um transporte, né? Porque eu passei muito mal, comecei a tremer muito. Meu pai fez um transporte, ele não frequentava, mas ele era médium também. Então ele fez um transporte, isso 1h da manhã, e o que estava em mim passou para ele, aquela tremedeira toda, passou para ele, e depois voltou para mim. No dia seguinte eles falaram, olha, não tem condições mais, você tem que ir para um lugar, você tem que frequentar algum lugar. Como eles já aceitavam aquilo, né? Compraram a roupa, eu não trabalhava, eu tinha 14 anos de idade, compraram uma roupa e me levaram para uma Umbanda de Jurema. E entrei para a Umbanda de Jurema, do pai Vanderlei, de Barros Lima, que era na Abolição, ali na Rua da Abolição. Eu morava em Pilares nessa época. Comecei a desenvolver lá, frequentar lá. E cheguei a me iniciar com 16 anos de idade, na Jurema. Teve aquela saída de cabocla, né? Trabalhar com cabocla Iara, aliás, de Tatiara, corrigindo. E teve aquela saída bonita de Umbanda, com aquele cocá, né? A gente ganhava um patuá, né? E fui trabalhando, até que chegou uma época que eu vim conhecer o candomblé. Conheci o candomblé, de visitar, de assistir. E aí começaram os problemas com o candomblé também. Eu comecei a ter problemas da parte de orixá. E fiquei doente. Fiquei muito doente. E comecei a ir a médico. E a médico, nessa época eu era bancária e fazia faculdade. E a médico e nada resolvia. E tive que ser iniciada no santo. E o que aconteceu? A minha história é parecida até com o Bono Paulo, que eu assisti aqui no canal, né, a história dele. Eu fui iniciada por Dolfonitinha de Ançã. Minha mãe é viva. Eu fui a única filha dela, fui rombona, sou a única filha dela. Mas quando chegou nos 3 anos,
né, ela não quis mais, ela não queria fazer santo de ninguém. Ela foi feita na casa da mãe de santo dela. E depois ela disse, olha, Dufona, eu não quero ser mãe de santo, eu não quero ter barracão, eu não quero seguir esse caminho. Aí eu entrei em desespero. Vou fazer o quê? Aí fui procurar um local. Foi muito engraçada até essa história, porque fui parar na casa da dona Gigi Balé, dona Marlene na Urucuia, fazer um jogo, que eu nunca fui de correr jogo, nada disso. Aí fui parar na casa da dona Gigi Balé, dona Marlene da Urucuia, que já é falecida. Aí ela abriu um jogo para mim, muito bom, viu logo Ogum, tudo direitinho. Aí eu disse para ela, dona Marlene, a senhora não faria minha obrigação de 3 anos? Ela disse, não, porque seu santo já escolheu quem ele quer. Olha. Aí eu fiquei assim, ela disse, é um homem. Você vai conhecer esse homem, e ele não é novo, e ele vai fazer tudo que você precisa. Passou. Aí um dia eu fui na casa de meu pai Nelson, numa festa, eu olhei, eu fiquei encantada com ele. Aí fui fazer um jogo com ele. Nessa época a minha vida não estava bem, né? Situação. Ele cobriu tudo para mim. Foi muito generoso. Dali a minha vida abriu. Eu prosperei. Aí fui, tomei obrigação de 3 anos com ele. Me apaixonei por ele. Meu príncipe encantado. E assim foi. Tomei todas as obrigações com ele. Aí continuei minha vida até que eu tinha um terreno lá no local que eu tinha alguns imóveis, que eu resolvi fazer uma oficina mecânica e fiquei com aquele projeto da oficina mecânica. Isso meu pai já estava comigo, tudo que eu fazia meu pai topava, a gente saía, ele era tudo. A gente sempre foi muito gentil, né? Muito participativo. Alegre. Eu tive o prazer de conhecer. Estou montando uma oficina mecânica, de repente a oficina mecânica não virou um candomblé, virou um terreiro. Por quê? Porque o meu santo sempre esteve comigo. Na situação da minha mãe não querer abrir barracão, eu peguei o santo, fiquei comigo na minha casa. Aí, quando eu conheci meu pai, eu tomei obrigação com ele, mas o santo voltou. Ele falou, Solange, seu santo quer ficar na sua casa. Eu falei, na minha casa? Eu queria que ficasse lá na roça. Já... Aí, com o terreno do lado, né? Eu falei, vou alugar da minha irmã esse terreno aqui e vou fazer uma oficina. Por que oficina? Porque meu pai era mecânico. E eu, pequenininho, era agarrada demais com meu pai. Onde meu pai estava, eu estava. Eu vivia agarrada na calça dele. E quando ele estava fazendo mecânica, ele ficava, pega a chave de fenda. Eu pequenininha, pega o alicate. Então, tudo que meu pai fazia, eu sei fazer tudo que meu pai sabia fazer. Porque eu ficava do lado dele o tempo todo, quando eu era criança. Então, eu me apaixonei pelaquilo. Eu adoro mecânica, não é porque eu sou do Ogum. Meu pai era mecânico, então eu gosto. Certo. Aí eu falei, vou botar a oficina mecânica aqui. Aí estou lá, fazendo telhado, tudo. De repente, a casa que eu estava, eu tive que esvaziar ela em menos de 20 dias. Então, onde meu santo estava, eu tive que passar para o terreno. Para a oficina? A oficina mecânica. A oficina. Eu falei, vou fazer um quarto aqui. Como o terreno era da minha irmã, eu falei, o que eu vou fazer? Meu santo vai ficar para lá e para cá? Porque já estava nessa casa. Se eu mudasse para outra casa, era outra casa. E essa casa era da minha irmã. Sim. A minha sobrinha precisou casar e pediu a casa. Aí eu falei para ela, você não quer me vender esse terreno? Eu falei, não quero mais tirar o Ogum daqui. Vou ficar com o Ogum para lá e para cá? Fiz um quarto e já estava tratado lanterneiro, já estava tratado mecânico, tudo para trabalhar lá na oficina. Na oficina mecânica. Aí, mas foi até engraçado que o mecânico, olha a história do mecânico que eu tratei para trabalhar. Aí fiz lá o quarto, botei para me esvaziar a casa para minha sobrinha poder casar, botei o santo, botei os Exu, fiz um quarto e o telhado. Aí eu sentava assim, né, ficava olhando, você tá com a cara de macumba, um telhado, quarto de santo e casa de Exu.
Aí ficava, à noite tinha uns colegas para lá, a gente ficava à noite conversando debaixo do telhado, que era um telhado, para cobrir carro. Aí vem a mãe do mecânico, porque eu chamei ele e falei assim, olha, não vai poder ser mais oficina mecânica, porque eu sou do santo e eu tive que botar o meu santo aqui no terreno. Agora está enxergando que não era bem oficina mecânica. Pois é, aí ele, mas é o que, macumba? Aí eu falei assim, é macumba, eu sou da macumba, o meu santo vai estar aqui, eu não posso, vocês vão falar palavrão, vão ficar falando besteira aqui, meu santo aqui, eu não pode. Aí devia a mãe dele era da Argentina, adivinha de quem ela era filha? Pai Zezinho da Boa Viagem. Chega ela lá, pode ter dado silêncio, meu filho falou que a senhora não vai mais fazer oficina, ele estava tão feliz, mas é por causa do santo, né? Eu falei, mas eu também sou do santo, eu sou raspada de Logum Edé. Eu sou filha de Zezinho da Boa Viagem. Olha, a mãe do mecânico que ia ser o mecânico da oficina. Ela ficou toda feliz. Que ia ter um barracão ali, perto. Não sei. Tá bom, ter barracão não. Que era por causa do santo, porque ele não deixava a mãe ir a macumba. Ele não deixava a mãe frequentar. Candomblé, nada. Ele proibia, e quer dizer, o santo embarreirou ele de trabalhar. E colocou ele dentro da casa. Ele deve ter ficado com mais raiva ainda, né? Porque aí o que aconteceu? Aí ficava à noite, a gente ficava lá batendo papo, debaixo do telhado. Eu falei, gente, isso aqui tá com uma cara de macumba, um telhado, um quarto de santo e uma cara de Exu. Aí eu inventei de tocar Exu, de brincadeira. Peguei os atabaques, vou tocar, botei lá os atabaques, vou tocar para Exu aqui, tá com cara de macumba, tem telhado. Aí mandei dar um aguado no chão, aí chamava meus irmãos de santo, a gente tinha 3 anos de santo. Eu tinha 3 anos, 3, 4, não, nessa época eu estava com uns 8 anos de santo, mas não tinha DK ainda não. Aí via meus irmãos lá da casa de meu pai, Nelson, via todo mundo para tocar para Exu, aí a gente ficava cantando para Exu lá, todo mundo dava aqueles Exu catiço. Até que eu inventei com meu pai para dar uma feijoada lá, para Ogum. Falei, meu pai, eu quero dar uma feijoada para Ogum, né, aqui no... Não era terreiro ainda não, era um galpão que a gente tocava ali. Uma oficina mecânica. A oficina mecânica. Aí, meu pai, para tocar, fazer feijoada, tem que plantar o chão, plantar tudo. Eu falei, o quê? Para dar uma feijoada para Ogum? Eu só quero fazer uma homenagem ao meu santo. Só uma feijoada, não. Só vou lá se plantar, não vou tocar nada lá para você, se não plantar. Aí eu olhei, falei, quando ele vai plantar tudo, eu vou tirar tudo depois, vamos arrancar tudo, que eu não quero isso. Para mim, eu estava ali só de brincadeira ali, dando Exu. Vinha gente para consultar, porque eu já era de Umbanda, né, da Rádio de Jurema, então eu já trabalhava com esses catiços, né, essas coisas, caboclo, tudo. E era feita. Eu era confirmada na rede de Jurema, pelo Vanderlei de Barros Lima, pai Vanderlei. Ele está agora em Rocha Miranda. Está bem idoso já. Aí plantei tudo, arrumei tudo, modifiquei, porque lá era feinho, né? Era para uma oficina, aí pintei tudo, mandei ajeitar. Meu pai foi lá, plantou as coisas que ele queria plantar. Aí a feijoada foi um sucesso. Curicica tremeu. Inauguração do barracão do Ogum. Aí as pessoas já chegavam lá, olha, só fala na inauguração do barracão do Ogum. Que barracão do Ogum? É uma feijoada. Meu pai que levou panela, levou tudo, levou 2 caldeirão assim, que eu não tinha nada. Não tinha nada. Levou tudo. Aí foi aquela festa. Aí o Ogum veio bonito, fogos, aquela coisa toda. Passou, foi muito bonito, mas só que eu não queria aquilo para minha vida. Que eu não queria aquilo. Aí eu viro pro meu irmão de Becém, o Jean, que ele deve lembrar disso. A gente, garoto, ainda jovem, né? Certo. Aí eu falei assim, Jean, eu não quero um negócio de barracão, não. Eu vou tirar isso tudo aqui. Vou tirar tudo que eu não quero. Vou falar com meu pai para desmontar isso aqui, porque eu não quero um negócio de barracão na minha vida. Aí ele, minha irmã, tu não pode fazer isso, não? Como é que você vai fazer isso? Você vai ficar na praça. Acabou o barracão do Ogum. Aquilo foi na minha cabeça, como se eu tivesse ido na lua e voltasse. Ele botou um terror
de que eu estava desmoralizando o meu orixá. Eu era apaixonada por Ogum. Eu era apaixonada. Você não pode fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Você vai fechar o barracão do Ogum. Olha a praça, você. Fechar o barracão do Ogum. O Ogum do barracão do Ogum fechou. Aí eu sentei e falei, acabou minha vida agora. Vou ter que ficar com isso aqui. Daí começou, né, a chegar mais gente. E eu fui confirmando a EQED, fui fazendo Ogã. Meu pai foi lá fazer o meu primeiro Iaô comigo. Meu pai foi lá fazer o primeiro Ogã, foi lá fazer a primeira EQED. E eu fui dando continuidade, né? Fazendo filho, Iaô, essas coisas todas. Mas sempre assim, com muito respeito ao meu santo, eu tenho assim, não vou dizer medo, mas eu conheço muito bem esse santo, sei como ele age. Meu pai era muito apaixonado por ele, porque ele ia na casa do meu pai, ele ia lá, daí lá na casa do meu pai, né? Que a gente fala no GCO, mas meu santo tem um lá muito forte. De vez em quando ele ia lá no meu pai, na roça, e se apresentava lá, e meu pai ligava para mim, teu santo está aqui dando ilá aqui, ó. Já sabia que vinha alguma coisa. Então meu pai tinha paixão, porque tudo que ia acontecer, meu pai Ogum dava sinal, meus irmãos vão assistir, sabem que eu estou falando aqui é verdade. Eu quero até fazer um livro sobre essas histórias, né, com meu pai. Claro, que linda, uma história linda dessa, não pode deixar de estar gravada, né? Positivada para eternizar. Eu tenho vontade de escrever um livro, porque inclusive até minha mãe que me raspou acabou chegando meu pai abriu a casa dela, né? Aquela que não queria ser mãe de santo, acabou parando lá também. E, enfim, então tem essas histórias maravilhosas. Tudo que eu inventava, meu pai aplaudia. Eu inventei uma procissão de São Jorge, meu pai estava lá comigo. Depois foi um evento do Encontro das Nações, que o pai Pejigã Mota foi, lá na quadra da Escola de Samba da Curicica, meu pai sempre junto comigo, né? Bajigail estava, vários sacerdotes foram, né? Foi uma palestra do Dr. Eduardo, Carlos de Averequete estava, foi uma palestra. Mas tudo que eu faço, sempre com o objetivo de engrandecer o candomblé, e sempre que eu cobro de entrada, ou é alguma coisa para ajudar, né? Alguma instituição, ou é alimento. Então aproveite e fale aí do evento do dia 5 de maio? É 27 de maio. 27 de maio, então. Esse evento que você está organizando. Já é o segundo encontro dos irmãos de Axé. O primeiro foi um chamado de Ogum, que muita gente não acredita, mas foi. Eu estava conversando com umas filhas de santo, ali na Taquara, a gente estava almoçando, e eu recebi esse chamado, e Ogum disse assim para mim. Quem me conhece sabe muito bem que isso é muito normal comigo, de Ogum falar, de às vezes eu sentado, ele falava comigo alguma coisa sobre meus filhos, eu ligava, sai daí, tem problema aí. Enfim, várias situações assim. Eu pedi muito até para ele parar, que eu não aguentava mais, que era muito forte. Era muita mensagem e eu pedi muito a ele. Mas nesse dia ele disse assim, vocês precisam se confraternizar. Vocês precisam se unir. Vocês têm que criar essas situações de encontros para se aproximar. É isso que está faltando. Aí eu falei assim, aí falei para minha filha da Oxum, falei assim, nossa, o Ogum está dizendo que eu tenho que fazer um encontro, uma coisa assim. Aí ela na mesma hora já conseguiu o clube dos portugueses. Foi tudo assim. Eu fui ganhando tudo. Aí tinha um negócio de troféu, eu ganhei todos os troféus, eu ganhei tudo para fazer. Tanto que eu nem sei fazer evento, eu estou aprendendo agora. Porque quem fez o primeiro foi o Ogum. Porque hoje eu estou aprendendo, estou correndo atrás de preço disso, de DJ, de pagode. Se quer uma confraternização, tem essas coisas, né? Tem que ter a parte do entretenimento. Eu não sabia fazer nada.
e aconteceu tudo. E já esse segundo, né, já está sendo diferente, como eu estou dizendo, estou tendo trabalho, porque eu não tive trabalho no primeiro. Ele disse, faça, e ele mesmo fez. Esse não, esse aqui eu estou tendo reuniões, eu botei mais gente para me ajudar. No outro, praticamente fiz sozinha, né? E vai ser dia 27. Tudo que eu faço sempre é em prol do candomblé, é em prol da religião, é em prol da união, né? Tanto que a gente procura sempre ajudar uma instituição para não ficar caracterizado de que eu quero dinheiro. Solange Dogun está fazendo aqui. Não, se eu fizer um dia um evento para ganhar dinheiro, eu vou ganhar. Qual o problema de eu fazer um evento que eu não vou misturar religião? Se for para eu ganhar, não tenho nada contra quem faça para ganhar dinheiro com a religião. Sim. Mas como no meu caso foi um chamado de Ogum, eu tenho esse comprometimento. Então jamais vou fazer um evento, nada para ganhar dinheiro com religião. Aliás, essa questão até do candomblé de Salva, como eu vim de Umbanda, como eu vim de Raiz de Jurema, eu tive muito problema com relação a essa coisa de cobrar jogo, porque eu sempre trabalhei na caridade. Então, quando eu fui para o candomblé, eu senti muito, mas tudo que eu ganhei está investido lá. O prédio, tijolo, tijolo, eu nunca viajei, eu nunca fiz nada. Tudo que eu ganhei, chegou um tempo que eu fiz minha casa e começou a dar infiltração na cozinha. Mas todo o dinheiro que eu ganhava, eu botava no barracão, para construir o barracão. Aí chegou um dia que acabou lá o toque, aí minha cozinha estava toda molhada, porque infiltrou. Aí eu olhei para o chão e falei, meu Deus, está vazando água aqui da laje, né? Começou. Aí algum disse para mim, para a obra do barracão, vai cuidar da sua casa. Você não pode ter uma cabeça equilibrada com a sua casa assim. Para. Mas foi um chamado tão forte que ele sentiu que eu estava sofrendo com aquilo, né? Com a casa. E eu fui uma mulher só, guerreira, lutando, né? Eu, meu pai Ogum. Então, eu parei ali. Então, o que entrava, e eu comecei a ajudar a minha casa, porque tanto que eu ganhava, quanto que vinha do barracão, né? Que eu ganhava com jogo, alguma coisa, ia para a obra. E fora aquela coisa que vem não tem dinheiro, eu faço essa parede aqui, eu coloco essa porta para a senhora. Sempre tem alguém para ajudar, sempre aparece um ou outro. Exatamente, eu tive muito isso, né? Muita ajuda, assim, né? Também ajudando as pessoas. E assim foi, e eu estou levando aí minha missão, né? Mas nós sabemos também que a senhora, além dessa atividade, só tem uma atividade de proteção de animais. Temos um abrigo. Só poderia falar alguma coisa? Espera aí que eu não sabia disso. Pois rapaz, a produção avisaram aqui, não me avisaram aqui nas costas para eu não falar. Nós temos sim, é o abrigo do Deda, do Amigos do Deda, lá em Cavalcante. Então a gente faz um trabalho, né? Tem quase 100 cachorros lá. A gente não tem ajuda nenhuma do governo, não é ONG, porque a ONG recebe, é um abrigo. E como todo abrigo que não tem ajuda, a gente vive de doações e a gente pede alguma coisa e é muito difícil receber, né? Eu já postei até na internet, que eu tenho um outro Face, que é justamente que eu participo de 40 grupos de protetores, de ajuda a animais. E a gente posta assim, bonito, né? A gente posta, já postei, se as pessoas tinham manta para botar, porque no frio, quando faz muito frio, os bichos têm frio. E cambucas plásticas para botar ração, não consegui nada, ninguém doou nada, então é muito difícil. Também tem os dias do banho, né? Que a gente conta com voluntário, muitos são pagos, muitos vão lá ajudar no banho, mas a gente paga R$50. Pessoas carentes também que precisam, né? Mas fica tudo muito caro, porque é vacina, é veterinária, é castração. 100 animais, né? São 100 animais, né? 100 animais são 100 animais. Então, é que eu tenho 9 em casa e não levo para o abrigo. Esses hoje são só 9.
na minha casa. Mas eu procuro não levar para lá. Porque, além de ser uma solidão muito grande, né? Eles ficam lá nos canis. Os canis lá, eu vou postar um vídeo, eu já postei, lá é enorme, os canis são maravilhosos, né? O local é bem fresco. Agora estamos aumentando lá o tamanho dos canis, mas os canis são bem grandes. Podemos fazer até uma filmagem, se vocês quiserem ir lá, fazer. É um prazer, claro. Conhecer o abrigo. Isso. E, assim, os cachorros são muito bem tratados, são gordos, muito bem tratados, não tem carrapato, não tem, porque são todos medicados, né? E, enfim, então essa renda agora desse evento vai para o abrigo desses animais. O outro foi para moradores de rua e o Encontro das Nações, que foi o primeiro, foi para o abrigo das crianças especiais, ali da Taquara, que eu fui visitar. Aconselho que todos visitem esse abrigo, porque é de tocar o coração, é de mexer com a gente. Porque são crianças que foram muitas abandonadas ali pela família, porque nasceram com problema, então aquilo me tocou muito, mas acho que todo ano a gente tem que ajudar uma instituição. Eu fiz a minha parte com esse abrigo das crianças, fiz a minha parte com o morador de rua, agora eu vou fazer com o abrigo. Até porque esse abrigo, eu estou ligada a ele, né? Eu estou diretamente ligada a esse abrigo. Vamos fazer um vídeo no dia que a gente for levar a doação, o que der do evento nós vamos levar. E é isso. E a senhora tem um telefone para quem queira fazer doação? Tenho. Senhora, por favor, depois vai aparecer. Aparece embaixo do texto, vídeo, né? O telefone direitinho. Por favor. Pode falar. Claro, 21 968 68 33 19. Eu tenho até um vídeo lá do abrigo que eu coloquei esse telefone. Vamos repetir para ficar bem. 21 DDD 968 68 33 19. É o meu telefone. Quem quiser ajudar. Aí é isso. Eu tenho alguns colaboradores, assim, poucas pessoas que eu peço, né? Que dou alguma coisa assim por mês, né? Algum valorzinho, mas imagina. Se eu tenho 9 animais lá em casa, não é mole, imagina 100. Nossa, muito. Não é fácil não, hein? Tem que ter bastante amigo, né? Solidariedade. Voltando para o orixá, e a falta que faz o velho? Meu pai era tudo para mim. Eu falava com meu pai todos os dias. Foi o pai que eu conheci, porque a minha mãe, não tenho nada contra ela, assim. Deu trabalho fazer algum? Deu. Mas meu pai foi meu paizão, né? Foi aquele pai que eu falava todo dia, que a gente ria, que a gente brincava, que eu chorava. Eu chegava na casa do meu pai de madrugada. Quando eu era iaô, eu ligava às vezes para meu pai. Meu pai, posso ir para aí? Ele dizia, pode vir. Podia ser 1h da manhã, 2h da manhã. Eu chegava lá, ele estava com o maior sorriso, abria a porta para mim. Conheceu, e a gente ficava brincando, rindo. Nosso louvador. Meus problemas pessoais, né? Que a gente sempre tem. E quando a gente é jovem, fica difícil, né? Então, ele sempre tinha uma palavra, ele sempre nosso tinha... parente, né? Não só nosso parente, mas era um amigo particular. Eu, por exemplo, ele estava sempre entrando ele em contato gostava muito do senhor. E me chamava para mim fazer os candomblés dele aqui, né? Quando era aqui, né, em Jacarepaguá. E quando ele fundou lá na Pedra de Guaratiba, ele queria que eu fosse lá para fazer o candomblé, que ele falou assim, vem um povo da Bahia, vai ter todo mundo aí, não sei o quê. Mas eu estava cheio de compromisso e não tinha, mas eu acredito, acho que foi o Vaguinho que fez. Mas a minha iniciação foi no Geje, viu? Foi no Geje, a casa era Geje, só por isso que eu dei continuidade com o meu pai Nelson. E ele era isso, ele era aquele paizão mesmo. Meu pai era um paizão, né? Então a gente, quando jovem, aquela coisa de não estou bem com relacionamento,
Aí a gente saía, a gente conversava, chegava a qualquer hora, dorme aqui, fica aqui. Depois a gente de manhã acordava, tomava café, ia almoçar, bater papo. Enfim, e tudo ele topava. Tudo que eu inventava, tudo que ele inventava, era aquela harmonia, aquela... Vou falar igual um bono do Ogum falou. É muita saudade, né? Certo. Muita saudade do pai da gente de perder assim. Nós entendemos também um pouquinho disso também, nós estamos na mesma situação que a senhora, né? O tempo vai passando, né? E vão nascendo e as pessoas é verdade, né? Mas é assim, às vezes é a maneira com que vai, né? Aquela maneira repentina. Deixa uma saudade. Mas a gente acha que poderia viver mais, ter mais tempo, né? Ficar mais tempo com a gente. Nós não entendemos certos desígnios, né? Do Vodun, né? Nós verdade. Aguardar, e o choro é tão somente um regozijo daquela. E ele apareceu para mim, né? No meu quarto. Eu vi meu pai no dia, depois do Cirum de um ano, né? Ele apareceu, eu vi meu pai ao vivo e a cores assim. Entendeu? Então, está protegida, está sendo olhada. E sonho de vez em quando é uma orientação que ele me dá, assim, em sonho. E é a vida que segue, né? Vou fazer o quê? Mas... É isso aí. Bom, a gente está chegando já ao final, né? Rapaz, passou rápido. Passa rápido. Falei muito, né? Não, tá ótimo. de forma alguma, foi muito agradável estar com a senhora. Mas a gente gostaria que você deixasse aí um conselho para aqueles que estão chegando, né, para o culto, alguma coisa que possa abrir a cabeça desse povo, né, de uma certa forma, porque o candomblé hoje ele tomou um outro rumo. Tomou, verdade. Tomou um outro rumo e é maravilhoso, né? As energias, o sagrado. E o endereço. Sim, o endereço, quando você joga, entendeu? Mas gostaria que você começasse dando um eu vou conselho. falar o que eu falo para meus filhos. Sim. Né? Tudo que a gente faz tem que ter o amor. O amor tem que estar junto. O que muitas pessoas chegaram de outra casa lá para minha casa e aprenderam a amar o santo comigo. Não tinha amor pelo santo. Cuidava, mas não tinha amor. E diz, eu aprendi a amar o santo com a senhora. Então, você tem que ter amor. Por que eu tenho esse amor por Ogum? Porque eu abracei ele, abracei com muito vigor. Eu trouxe Ogum para a minha vida. E ele provou, e ele me retribuiu. Conforme ele foi me retribuindo aquele amor, aquela dedicação, o meu amor foi aumentando, foi crescendo, porque é recíproco, né? Tem que ser recíproco. O amor você dá e tem que receber. Tem a troca, né? Tem a troca. Então, Ogum fez isso comigo e fez com os meus filhos, protegendo meu pai, guardando a casa dele. Porque foi como eu disse, Solange, você está fazendo o quê? Seu santo está dando ir lá aqui em casa. Eu falei, meu pai, eu estou em casa. Então, o que meu santo fazia? Mostrava a ele que amava ele. Eu disse essa semana, se meu pai, Nelson, colocasse um abacaxi em cima de Ogum e dissesse, Ogum é esse que eu tenho para te dar, meu santo ia abraçar e beijar ele. E porque ele amava meu santo demais e Ogum amava ele demais. Então, o que o santo fazia? Quantas vezes meu pai estava ruim com a perna, que teve uma época que ele não estava bem. Solange, eu vim aqui puxar seu santo porque eu amo o seu santo. Eu amo muito o seu santo. Ele nunca deixou de ir uma festa lá em casa de Ogum. Tudo que eu fazia, meu pai estava. Tudo. Então é isso. É recíproco. Quem está começando, não vá por vaidade, não vá pelo teatro, pelo que... Porque o que você vê ali na sala, né? São aquelas roupas que influenciam, né? Hoje, muito luxo, né? E não é isso. É a essência. É o que você traz no teu coração, né? E que você vai dar para o santo. E a Solange atende? Eu atendo no meu telefone, que foi o mesmo que eu dei do abrigo, que é 968-683319.
Que bom, obrigado. Meu Colofé, muito obrigado ao Gans, Colofé. que acho que nós estamos aqui, né? Sou do Ogum também, né? Eu sou de Xangô. De Xangô. E meu pai, o Gans, Sou do do Ogum, Ogum, né? E que nossos voduns, nossos orixás, nossos inquitos nos abençoe, que nos dê força para continuar esse trabalho. Não só dentro da roça, como a gente faz aqui fora, né? Certamente. A gente está fazendo, procurando melhorar e engrandecer mais a religião. Axé. Muito Axé, obrigado. obrigado. Obrigado.